Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar este meu incrível convidado de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e até convidados para participar aqui do Pra Frente Cast comigo. Hoje recebo o meu grande amigo Juan Calamonassi, estrategista de marketing, para falar sobre maturidade do mercado. Meu amigo, muito obrigado pela participação aqui hoje comigo. Obrigado mesmo. Olá, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Agradeço a produção, agradeço a toda a sua audiência nas mais diversas plataformas. E acho extremamente importante essa oportunidade para falar sobre a maturidade como ativo profissional. Discorrer um pouco a respeito do etarismo, né, e desmistificar um pouco aí dos mitos que permeiam a respeito desse tema, que eu acho muito importante para discutir não só na sociedade, mas também dentro das companhias, no dia a dia das empresas. Eu vejo que cada vez mais a gente vem falando tanto de etarismo quanto os Gen Zs, né? Então, como se fossem lados opostos, né? No sentido de inimigos, um não se dá bem com o outro. Eu já tenho uma visão um pouco diferenciada em relação a isso, né? Quem me acompanha, você é um cara que a gente sempre fala bastante, eu chamo muitas pessoas de jovem e às vezes a pessoa que tem lá, por exemplo, 50 a mais, fala, não sou jovem. Eu falei, porque na minha visão, a questão ali do jovem não tem a ver com idade, tem a ver com a mentalidade. Exato. Então, assim, eu canso às vezes de ver pessoas de 21 anos que são anciãs, então estão cansadas, entendeu? E assim, e outros profissionais mais maduros, 50 a mais, que, cara, é difícil acompanhar, porque na minha visão é mentalidade. E quando a gente teve ali a oportunidade de destacar o tema maturidade, experiência como ativo, cara, é muito o meu dia a dia, porque eu acredito muito que é o verdadeiro ativo hoje, por exemplo, do profissional. Algumas empresas nem pedem mais a questão, por exemplo, de uma formação acadêmica. Ela quer entender o seu nível mental de traduzir estratégia em resultado. É mais ou menos isso? É totalmente isso, né? O que você tem de bagagem, de experiência, além dos seus skills técnicos, né? O que você pode agregar, né? Então, o que você realmente pode trazer hoje para dentro de uma empresa que faz parte da sua experiência, do seu tempo de vida. Então, acho que isso é muito mais importante, sobretudo quando você exerce cargos de liderança, né, onde você precisa desenvolver equipes, desenvolver times, a sua capacidade de capilarizar dentro da empresa, não somente a sua parte técnica, os seus skills técnicos, mas também a sua maturidade, aquilo que você traz de bagagem de história, isso é vital. E aí, um pouco daquilo que você falou a respeito de mesclar experiências. Eu acho que o grande pulo do gato, na verdade, dentro das companhias, é a possibilidade de mesclar as experiências, tanto com o público mais jovem, os colaboradores mais jovens, como os colaboradores mais maduros. Acho que existe aí uma necessidade de quebra de uma filosofia onde a gente não pode só privilegiar um nível, um tipo de faixa etária, mas haver aí uma mescla dessas experiências. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de montar um time, eu sempre tento olhar o time como um todo, né? Então, eu até brinco, o meu time tem que ser 100% perfeito. Se eu tenho uma pessoa que vamos chutar aqui, 99% perfeita e uma outra pessoa que é só 1% perfeita, para mim esse é o melhor dos times. Se eu tiver duas pessoas com alto desempenho ou, né, que de alguma forma se destacam demais, talvez eu tenha ali algum tipo de problemática, né? Se eu tenho pessoas que pensam de forma exatamente igual, é problema. Eu preciso ter, vamos dizer assim, uma complementariedade. Eu acho que profissionais... Eu tenho uma percepção que é muito mais fácil o profissional, o 50 a mais, o mais experiente, se adaptar ao novo do que eu ter uma visão mais do novo, né, da pessoa nova, se adaptar a um modelo um pouco mais tradicional. E não a modelo tradicional, mas a identificar que, por exemplo, uma das coisas mais tradicionais que se tem hoje em qualquer empresa é resultado. É muito mais fácil você convencer ou você explicar para uma pessoa, uns 50 a mais,
que para uma empresa existir, ela precisa de resultado, do que, de certa forma, uma pessoa, às vezes, que está começando no mercado. Porque na cabeça dela, cara, não precisa de resultado, o mais importante é a gente ser feliz, né? E não é bem assim, né? Óbvio, o melhor dos mundos é a gente conseguir equilibrar tudo isso. Mas desafios, cara, sempre vai ter. Eu não tenho nenhum dia que eu trabalho que eu falo, cara, hoje foi tudo tranquilo. Não. É exatamente por isso que precisa de profissionais como a gente. Você, ao longo da sua carreira, já se deparou com situações como essa de usar assim, a sua experiência a favor, ou situações nas quais você viu que você foi ali preterido por ter ali uma idade mais avançada? Avançada sim, né, cara? Você é super novo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas né, de não estamos ali com 18 anos? Na verdade, assim, voltando um pouquinho, a respeito também de equipes, montar Sim. equipes, né? Eu também sou de acordo. Acho que as equipes elas precisam ser heterogêneas. Perfeito. À medida que você tem uma equipe heterogênea, as pessoas elas pensam diferentes, obviamente, com um objetivo em comum, mas elas se autoprovocam, né? E você tem ali como desenvolver também melhor os talentos em prol do objetivo, da tarefa, da meta, enfim. A equipe ela precisa ser heterogênea. Se você tem uma equipe de iguais, você vai andar de lado, não vai resolver absolutamente nada. Situações onde eu, em algum momento, senti algum tipo de preconceito a respeito da minha idade, acho que lá atrás, quando eu comecei no digital, e eu já comecei relativamente tarde, vamos dizer assim, com 44 anos, estamos falando há 10 anos atrás, quando houve um boom aí do marketing digital, com Google Ads, Facebook Ads, eu estava saindo de uma experiência muito grande de comercial, mas eu sou um profissional de comunicação e queria me inserir nesse meio de todas as suas formas. Então foi quando eu mergulhei nos cursos de marketing digital, métricas, etc. e tal. Mas já na prova, né, em 2016, quando eu tirei a minha primeira certificação de Google Expert, eu olhava em volta de mim, na classe onde eu fui fazer a prova, e somente jovens, 20, 25 anos. Então, ali você já sente o impacto de você estar competindo e você se sente meio um peixe fora d'água ali e tal. Mas, enfim, depois que eu conquistei essa certificação, eu tive aquela mesma sensação do Will Smith no filme A Procura da Felicidade, Sim. Quando ele consegue um emprego, e eu estava ali na Rua Vergueiro, indo em direção à estação, e aquela foi uma sensação mesmo de uma vitória muito grande, e é uma coisa muito íntima e muito pessoal, para quem já está com a idade um pouco avançada, querendo entrar num mercado que é eminentemente de jovem, né, tido para jovem, você conseguir esse tipo de, enfim, ter uma conquista. E ao longo do meu trabalho em agência, né, eu trabalhei muito numa agência que atendia muito empresas globais, especialmente indústria farmacêutica, eu me via em muitas reuniões, né, falando sobre digital, performance, tráfego pago, metas, enfim, para um público que estava ali me desafiando com os olhares. Sim. Então, à medida que você mostra conhecimento técnico e que você vai mostrando o resultado, então as pessoas começam a te respeitar. E aí a maturidade entra como um valor, porque você não é somente respeitado por aquilo que você está entregando, mas pela postura que você demonstra diferente de um ator jovem, de um colaborador jovem. Né? Você entrega de uma outra maneira, você coloca uma roupagem mais responsável, você não vai tergiversar, né? Aquilo que você promete você tem que cumprir. Então, na verdade, eu sempre me deparei com situações assim, mas sempre levei de uma maneira muito leve, sem vitimismo, sempre querendo realmente sempre provar, porque eu tenho consciência daquilo que eu sou capaz. Cara, você até falou uma palavra que eu acho que é fantástica, né? O vitimismo, né? É muito difícil ver no 50 a mais uma visão ali meio de vítima da situação, né? Eu acho que já são profissionais ali bem mais maduros e que entendem a situação como de fato ela é, né? Eu já tive ali a oportunidade de formar muitos profissionais, desde super jovens até 50 a mais. Eu tenho ali alguns estilos que eu sei que não são muito normais, né? Eu, por exemplo, se eu tenho uma equipe que eu olho para a equipe cheio de desafio à empresa, né? A gente ainda não ficou todo mundo rico, ou seja, é por isso que a gente está trabalhando, né? E eu vejo que está todo mundo no paz e amor, mano. Cara, com certeza alguém vai ser demitido. Porque é aquilo que você falou. Se você não tiver
profissionais que pensam de formas complementares, não vai ter aquele atrito necessário para falar, cara, tá esquecendo alguma coisa, vamos fazer isso melhor. Se tiver tudo na paz e no amor, cara, paramos de brigar, entendeu? Desistimos ali do diálogo. Óbvio, estamos falando de uma conversa com respeito, mas, puxa, se eu acho que o podcast ele pode ser de uma forma, você acha que é de outra, e a gente começa a entender que a gente está trazendo ideias para tornar tudo melhor, a gente vai se entender. Se a gente entender que a gente é inimigo, que alguém... cara, aí não dá. Então, profissionais 50+, eles conseguem ter essa percepção muito mais fácil, na minha visão, de entendimento para chegar num senso de resultado mesmo. Né? Exato. E assim, a maturidade, ela traz uma visão sistêmica bastante mais apurada. Eu, recentemente, liderando uma equipe de growth. Então, o mais jovem, ele está sempre muito ansioso, ele está sempre movido, afobado. Então, a diretoria estabeleceu uma meta, e agora o que nós vamos fazer e tal, né? Porque falaram que isso não está dando certo e tal. Calma, não é que não está dando certo. Bota todo mundo dentro de uma sala, vamos olhar todo o nosso processo, toda a nossa esteira, analisar ponto por ponto, o que está funcionando. Está funcionando? Mantém. Isso aqui não está funcionando? O que pode ser incrementado e o que não tem aqui ainda que a gente deveria colocar. Mas calma, abaixa a poeira, porque assim você consegue sair com todo mundo da sala de reunião com direcionamento, com norte, mas com mais tranquilidade. Então, acho que a maturidade, ela traz isso, a liderança madura, ela traz isso, a possibilidade de você chamar o time, conversar com eles, analisar de uma forma sistêmica, mas com tranquilidade, sem impulsividade, sem ansiedade. O que eu mais percebo, pelo menos nos Gen Zs, é exatamente essa ausência, talvez até pela maturidade do ponto de vista de não ter vivido mesmo, essa visão processual mesmo. Né? Então, às vezes tem uma ideia fantástica, eu costumo dizer que é a primeira página, né? Mas temos uma Bíblia aqui, um livro gigantesco que tem muito mais coisas. Então, a visão ela tem que ser uma visão 360, exatamente para você não ter uma ação no início que vai impactar no meio, que vai impactar uma outra área. Então, né, essa visão, de certa forma, ela precisa acontecer. Até por isso que, para mim, a mescla entre essas duas visões, essas duas mentalidades, ela se transforma. Para mim, ela é aquilo que transforma uma empresa. Na sua visão, até pela experiência, tudo aquilo que você viveu, quais são as habilidades, né, gerais? Aí não vou nem falar, por exemplo, 50+, mas também misturando ali um pouco com a nova geração, que, de certa forma, são os diferenciais hoje no mercado mesmo. Sabe assim, aquelas habilidades, você fala, cara, é isso que o profissional hoje ele precisa ter mesmo para ser completo. Eu citaria 3. Eu acho que inteligência emocional, visão sistêmica, como eu acabei de dizer, e também a capacidade de gestão de crise. Eu acho que são habilidades que o tempo e a maturidade elas entregam melhor. A partir do momento que você tem o domínio da sua inteligência emocional, você vai conseguir trafegar melhor em qualquer tipo de cenário. A visão sistêmica, como eu acabei de dizer, traz essa coisa do 360, né, de você poder abaixar a poeira e conduzir as coisas de uma forma mais real e menos impulsiva, em prol das metas. E a gestão de crise, porque tudo aquilo, eu trabalho com comunicação, tudo aquilo que você gera em comunicação, né, você inicia uma onda. Essa onda, ela tem sempre um retorno. E esse retorno, ele é positivo, mas ele também traz o olhar da concorrência. Traz gente que vai te bater, traz de repente alguma falha que possa ter ocorrido naquela comunicação. Pode ocorrer, tudo pode acontecer e você tem que estar preparado. E quando você tem a maturidade na liderança para esse tipo de situação, então você também tem ferramentas para poder, enfim, agir da maneira correta, mas sem impulsividade. Acho que a pior coisa que existe dentro, acho que hoje, vamos dizer assim, num grupo mais imaturo, é a impulsividade e a ansiedade. Quando eu paro para olhar a minha carreira profissional, eu vejo que ela, no começo, ela tinha muito mais essa questão de
velocidade, muito mais essa questão de vamos fazer rápido as coisas, vamos, sabe? Né? Eu via que era muito mais agitado, né? Do que depois de um certo tempo. Né? Então, e tem uma outra coisa também, você falou da velocidade, e também existe aquele falso pensamento de que você, às vezes a pessoa fala, eu trabalho demais, eu trabalho muito, eu trabalho 12, 14 horas. Mas o fato de você estar trabalhando muito não significa que você está produzindo. O que realmente está acontecendo? Então, às vezes, o jovem tem essa coisa, eu trabalho demais, eu estou 12 horas trabalhando, eu estou ali me matando e tal. Mas você realmente está produzindo? Então, esse tipo de avaliação também precisa ser feito. Sim. E cai exatamente nisso. Por quê? Porque eu acho que com a maturidade você já sabe de forma mais objetiva o que vai acontecer. Porque, assim, não, tem algumas coisas, cara, que não dá para você reinventar a roda, né? Eu, às vezes, estou numa empresa lá, e aí você vê ali, até pela movimentação normal, o que está acontecendo, e aí eu falo, provavelmente vai acontecer tal coisa, né? Aí quem está perto de mim fala, puxa, agora virou guru, né? Aí acontece, nossa, como que você sabe? Cara, é cabelo branco, ausência de cabelo, é noite sem dormir, porque você já sabe que é uma tendência daquele tipo de situação acabar acontecendo, né? A nova geração, ela ainda não passou por isso, né? Não é uma problemática dela, mas ela ainda não passou por isso para identificar que aquele tipo de situação vai acontecer. Especialmente em gestão de crise, né? Você tem, às vezes, uma tranquilidade maior porque você já viveu aqueles cenários. Sim. Você já sabe mais ou menos quais são os remédios, e o que vai acontecer, o que pode acontecer. Você tem ali, por exemplo, eu lembro que a gente teve uma vez que a gente fez ali uma campanha, acho que até foi uma campanha de marketing, e aí o time todo empolgado, que legal, vai ser tudo bom. Eu falei, então, mas aí deixa eu te avisar, não quero jogar água no chope, entendeu? Mas vocês estão pensando que tudo vai dar certo. E assim, não que não esteja bom, para mim tá ótimo, mas você vai ter o hater, você vai ter o cara que vai falar... Exatamente. Eu costumo dizer que é os engenheiros de obra pronta, né? Até quando a gente criou o Cast, não tinha ideia de nome, não tinha ideia de cor, aonde, não tinha nada, ninguém deu uma ideia. Depois que estava entregue, por que aqui a gente não faz diferente? Por que aqui a gente não faz diferente? Eu falo que se você não tiver um pouco de inteligência emocional para na sua mente falar, vai se fuder, né? Entendeu? Mas não verbalizar, cara, vai dar briga. Ou você começa a falar, puxa, essa pessoa tá jogando contra, mas assim, é o natural. E é o natural exatamente porque a maturidade te traz isso. Exato. Né? Você pegar um processo, depois que você já desenhou, redesenhou, já identificou todos os possíveis pontos de controle que precisam ser melhorados, entregou o projeto final, e vem uma pessoa depois e fala, o novinho, por exemplo, entendeu? Ai, puxa, ó, faltou tal coisa. Pô, irmão, entendeu? Me ajuda a te ajudar, né? Então, assim, ele é diferente em relação a isso, né? Então, eu gosto bastante, mas tem esse lado, né? Você, como aconteceu comigo, ou já aconteceu contigo, ou o que você acha que é o ponto ali da virada entre, né, o lado mais de velocidade, de entregar, mas sem a questão de resultado, do momento em que você já passa a enxergar primeiro o resultado e ser mais assertivo e até economizar ali em termos de esforço, em termos de recurso. O que você acha que pode acontecer? Qual que é esse momento? Um ponto de virada onde a maturidade faz diferença? É, assim que, por exemplo, aconteceu comigo quando eu parei de olhar tanto para a velocidade e comecei a olhar muito para a questão de resultado. Né? Muito naquela visão que você bem destacou. Não adianta eu trabalhar 10 horas. Às vezes eu estou trabalhando 10 horas, uma pessoa com 2 horas faz a mesma coisa que eu. Né? Então, se você não tiver o negócio de falar, poxa, peraí, eu tenho que chegar no resultado, é o mais importante do que eu ficar aqui floreando, o meu nível de esforço vai ser muito maior e a entrega de resultado vai ser a mesma de uma pessoa que foi mais, né, assertiva. Aconteceu isso na minha carreira. Aconteceu isso já com você? E quando você olha, por exemplo, para o mercado, para outros profissionais, você vê que acontece, às vezes, esse ponto de virada, ou o profissional ele vai numa linha e é essa linha que ele acompanha para sempre? Eu acho que o ponto de virada ele se torna mais perceptível quando a empresa está num momento de crescimento. Sim. E aí você, como um profissional mais maduro, você consegue interagir melhor com esse tipo de situação. Porque a empresa, quando ela está em crescimento, ela precisa de um planejamento estratégico mais robusto, ela precisa de um planejamento estratégico mais factível, mais realista,
né? Então, eu acho que a empresa, quando ela está em crescimento... Nossa, falamos bastante de crise também, né? Sim. A crise também, eu volto a falar nisso. Mas quando a empresa está num momento de crescimento, então ela precisa realmente de um olhar mais maduro a respeito de todas as estratégias que envolvem esse crescimento, né? A estratégia comercial vinculada com a estratégia de marketing, né? Que é sempre foi um grande desafio, a comunicação entre dois setores. Então, se você tem um profissional maduro e pronto para isso, acho que esse é um ponto, vamos dizer assim, um ponto de virada a favor de quem tem um colaborador um pouco mais maduro dentro da equipe. Porque assim, ele consegue traduzir mais, eu acho que assim, a visão estratégica em processo mesmo, em resultado. Exato. Eu já tive reuniões assim, cara, vamos participar aqui de um hypergrowth, por exemplo, da empresa, sei lá, vamos olhar para o ponto de vista de marketing, né, que até vinculando aí um pouco mais com a sua área de atuação. Aí a pessoa fala, cara, vamos contratar um super garoto propaganda, vamos fazer um monte de... Cara, assim, às vezes não é isso, entendeu? Às vezes não é isso. Às vezes não é o hype. Não é isso, né? Entendeu? Calma, entendeu? Porque senão você, às vezes, acaba entregando muito em termos de comunicação, mas se você não tiver um operacional por trás que vai te trazer ali, vamos dizer assim, de fato... A finalização, por exemplo, do processo, cara, é capaz de você ter um monte de ligação, por exemplo, e você não consegue dar conta. Então, assim, ter essa visão, como você bem destacou, a visão voltada para a gestão de crise e também na gestão de mudança do ponto de vista, por exemplo, de um hypergrowth ou de uma situação ali que você tem que fazer ali algum tipo de cortes na empresa, é onde o profissional que tem uma maior maturidade, ele consegue enxergar ali mais vantagens ou desvantagens ou até mesmo oportunidades em relação a isso, né? Eu concordo super contigo, porque eu acho que é a grande habilidade mesmo de saber jogar em praticamente todas as posições, né? Quando você observa assim do ponto de vista de empresas mesmo, né? O que na sua percepção hoje as empresas elas estão valorizando mais e que de certa forma, né, se poderiam valorizar algum outro tipo de habilidade, né? A gente sempre, né, a nossa idade sempre vai entregar isso. A gente sempre falou, os profissionais eles são praticamente 100% das vezes contratados pelas suas capacidades, pela sua formação, mas na imensa maioria eles são desligados ali pela questão de comportamento, que tem a ver com habilidade, que tem a ver ali com situações do dia a dia. O que você vê, olhando sobre esse prisma, as situações ou habilidades que hoje as empresas estão buscando, até para o profissional que está nos assistindo, buscar elas até para se tornar ainda mais atrativo para o mercado? Eu acho que é uma reflexão bastante importante, né? Essa. Como você falou, né? A gente costuma empregar pelo perfil técnico, mas invariavelmente acaba desligando pelo perfil comportamental. Com relação, falando especificamente a profissionais mais maduros, falando um pouco de etarismo, vamos dizer assim, acho que o recado que eu gostaria de passar aí para os RHs, para os recrutadores, para você que é headhunter, né, é para ter um olhar um pouco mais apurado com relação à valorização desse profissional maduro que está no mercado, né? Que eu entendo que esse profissional ele é ouro. E ele está aí, né? Existem centenas de milhares de profissionais maduros que estão aí disponíveis no mercado, mas estão sem colocação e aguardando uma oportunidade. Porque existe, eu não sei por que existe, uma vinculação de que produtividade e inovação está intimamente ligada à juventude. Então, não sei de onde saiu isso. Mas não sei se isso é um comportamento humano, se é da natureza humana, né? Mas eu acho que isso precisa ser revisto, precisa ser quebrado, precisa ser reavaliado, porque nós somos, hoje no Brasil, cerca de 104 milhões de trabalhadores ativos, no mercado formal e mercado informal. Nós somos profissionais hoje de 50 a mais, cerca de 13 milhões. Na faixa etária entre 35 e 45 anos, são cerca de 26 milhões. Veja, em 2060, 1 a cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos.
Então, com essas poucas informações que eu trouxe aqui, você percebe que em pouco tempo a gente tem uma geração 50 a mais ativa no mercado de trabalho, mas muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, não é possível hoje mais você não desprezar, negligenciar esses profissionais. Eles precisam, é muito urgente essa análise, porque todo mundo, ou a grande maioria, em pouco tempo, fará parte desse grupo. Veja, o etarismo é o preconceito que todos nós vamos ter que enfrentar. Sim. Né? Então, o quanto antes nós olharmos com mais carinho a respeito desse problema, que é um problema social, não só do Brasil, mas do mundo, eu acho que é necessário, é muito importante. Eu tenho uma crítica em relação ao modelo, quando eu paro para pensar, por exemplo, até na geração do meu próprio pai, né? Do meu próprio pai, dos meus avós. Quando a gente olhava essa geração, você via ali um profissional com 50 anos, de fato ele estava quase se aposentando. Uhum. De fato ele estava quase se aposentando, com 60 anos com certeza já estava aposentado, né? Só que quando a gente olha para a atualidade, cara, estamos falando ali de questões de vida saudável, educação alimentar, a questão da própria tecnologia, da própria inovação, faz com que a expectativa de vida da pessoa ela já é muito próxima dos 100 anos. Então, se você estiver falando que 50... Antigamente, a gente conseguia falar, obviamente, com uma pessoa com 50, 60 anos, estava quase negociando ali. Mas, atualmente, ela está praticamente na metade da vida dela. Eu sou um praticante de corrida de rua. Cara, eu canso de correr com pessoas com 60 anos, 70 anos, 80 anos, porque tem esse lado ativo da vida, né? Então, assim, há uma mudança, obviamente, de cenário, né, do próprio, como você bem destacou, do próprio profissional de RH que vai ter que identificar ali que o mundo mudou e que, cara, 50 anos a gente já não está falando mais de aposentadoria, a gente está falando ali ainda de meia vida ainda, né? Tem muita coisa ainda para fazer, né? É muito mais difícil, né? Então, assim, porque hoje, cara, se você se aposentar com 50 anos, cara, acabou, cara. Meu amigo, eu, por exemplo, eu não me imagino aposentado, cara, sendo bem sincero. Eu acho que eu vou trabalhar até o último dia, mesmo porque eu odeio ficar parado. Então, assim, eu vejo que essa questão da expectativa de vida eleva também toda a questão do trabalho, dos anos de atividade, enfim, coisas desse tipo, né? Mas é necessário um exercício cultural dentro das empresas. Sim. É muito importante que isso seja encabeçado pelos RHs. Sim. Os profissionais de RHs, hoje, eles têm uma responsabilidade muito grande nessa formação e nessa mudança de cultura. Então, veja, porque um profissional, por exemplo, que hoje tem, sei lá, 58 anos e que, de repente, não está trabalhando, ele, teoricamente, é velho para o mundo corporativo, mas ele é jovem para se aposentar, né? Então, ele fica meio que nesse limbo, né? Então, isso precisa ser revisto, porque, como eu falei, existe um ouro aí, que são esses profissionais, e que, de uma certa forma, estão sendo desprezados. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Às vezes, me perguntam isso, vou trazer para ti, né? Se você pudesse, né, voltar lá pro próprio Juan, de, sei lá, 20 e poucos anos, ou para qualquer profissional com uma pouca idade, com hoje a sua mentalidade, o que você diria ali em termos profissionais, em termos de, né, como alcançar, né? Meu sonho seria ter a minha mentalidade de hoje com 18 anos de idade, mas não dá, né? Mas toda vez que eu posso comentar isso, toda vez que eu posso falar sobre isso com as pessoas que trabalham comigo, ou as pessoas que eu conheço que têm uma menor idade que a minha, eu sempre, né, trago ali pontos e aspectos que eu acho que foram divisores de água na minha vida profissional. O que você falaria, meu amigo? O que você traz como grandes habilidades mesmo para você ter, se você pudesse passar para uma pessoa em início mesmo de carreira, passar para ela conseguir chegar nesse nosso estágio de maturidade mais rápido? Invista mais na sua autonomia. Quanto mais autonomia você tiver, visão de autonomia você tiver com relação à sua profissão, à sua carreira,
melhor você vai enfrentar esses momentos de desafio mais adiante. Então, esse é um conselho que eu daria. Você investir cada vez mais e ouvir cada vez mais também os seus instintos, né? Se deixar levar cada vez menos por conselhos alheios, inclusive também de pessoas muito próximas, mas você aprender desde cedo a ouvir mais a sua voz interior, né? Porque tudo aquilo que eu aprendi na vida, que tudo aquilo que você escuta primeiro da sua voz interior é a sua verdade. E quando você começa a elaborar, digerir isso e começam a surgir pensamentos adjacentes, esqueça. Fica no primeiro pensamento, porque aquele que saiu do teu coração, aquilo é a tua verdade. Então, investir cada vez mais nesse sentido de se ouvir, né, e procurar sempre ser cada vez mais autônomo, seja em qual for a profissão que você escolher. Porque a autonomia, ela vai te levar para que você, no futuro, você se sinta mais seguro nos momentos de desafio. Não, eu concordo 100%. Eu bato todo santo dia com quem trabalha comigo esse lado de trazer o próprio lado da pessoa, a autonomia de fazer a execução. Porque se a pessoa ficar toda hora perguntando para mim o que ela tem que fazer, cara, dá dó. Você fala, cara, não tem muito futuro, né? Então, assim, quando ela, de certa forma, ela ouve essa voz interior e ela faz com convicção, porque é aquilo que você falou, existe dentro dela alguma verdade. Alguma coisa chamou a atenção dela para fazer aquilo. Se ela consegue defender o ponto de vista dela, com toda certeza, as chances de atingir o resultado são, cara, gritante, né? E mais rápidos, né? Muito mais rápido. Mais rápido. Né? Eu concordo com você. Às vezes a problemática às vezes a gente tem uma grande ideia, né? E eu não estou falando só profissional, às vezes pessoal mesmo, de começar alguma nova rotina, de fazer algum novo processo. E aí a pessoa, puxa, será que eu estou ficando louca? Será que dá certo? Ela começa a perguntar aquilo que você falou, começa a se distorcer por completo. Exatamente. Aquilo que ela tinha de ideia original. Por alguma razão, ela acaba seguindo essas ideias maravilhosas de terceiros, fica ruim, ela fala, puxa, eu tive uma ideia, mas não deu certo. Não. A sua ideia provavelmente daria certo. Exatamente. O problema foi quando você começou a colocar, vamos dizer assim, a querer ter ali uma aprovação de terceiros e, às vezes, em vez de só a aprovação, o terceiro começa a colocar ali elementos que não fazem parte daquilo que está trilhado para você, né? É importante que você, lógico, nós não somos uma ilha, claro, né? É importante que você se cerque, quando você for pedir uma opinião, de alguém realmente que esteja isento ou de pessoas que você tem absoluta certeza que querem e que torcem pelo seu sucesso. E aí você capitaliza alguma coisa, mas nunca distorça a sua ideia inicial. Sim. Sempre escute primeiro aquilo que você... A sua voz primeira. Sim. Essa realmente é que vai dar certo. Meu amigo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Passa muito rápido quando a gente está tendo ali conversas muito boas. Eu quero deixar aqui para você o espaço livre para você fazer as suas considerações finais. Obviamente, até destacar para quem está nos assistindo como que a gente te acha, as suas redes sociais, enfim. Para mim foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Pensamento muito parecido com o meu. Eu gosto muito de conversar com pessoas dessa forma. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo por essa participação incrível aqui comigo hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco a respeito da minha experiência, do meu olhar, da maneira como eu enxergo, né, o mundo corporativo e o momento hoje também. Para me encontrar é fácil, no LinkedIn, né, @JuanCalamonassi, e também no Instagram. O meu Instagram não é aberto, né, mas ficarei contente de receber algumas visitas. Mas o LinkedIn, sim, é um LinkedIn profissional. E eu gostaria de dizer, na verdade, ressaltar que o profissional, acho que muito mais do que... Um profissional maduro, muito mais do que a experiência, ele traz para o mercado uma visão estratégica afiada, que muitas vezes um líder mais jovem ele não terá. Então, isso deve ser considerado. É nisso que eu acredito. Com certeza. Pessoal, episódio incrível esse, hein? Cada vez mais, até o decorrer aí de todos os casts que a gente vem fazendo,
a gente vai percebendo que cada vez mais o grande desafio profissional ou o grande resultado profissional tem a ver com a mentalidade, né? Então, fica essa nossa dica aí para vocês, tá? Não importa se você tem Gen Z, se você é 50 a mais, a mentalidade, o foco no resultado é o que de fato vai diferenciar um profissional do outro, ok? Como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.